Bob Proctor. A Ciência para Ficar Rico. Parte 3. A Mudança de Paradigmas. Eu quero que vocês pensem nisso que eu estava falando, sobre pensar em imagens. Tudo que fazemos, fazemos primeiro em nossa mente. Quando não temos uma imagem, temos confusão. Se você tentar produzir duas imagens ao mesmo tempo na mente, terá confusão também. Quando começamos a pensar em nós mesmos e nos damos conta que somos seres espirituais, vivendo em um corpo físico, que temos intelecto, isso se transforma em um problema. Como você vê isso? Se torna muito confuso, então paramos de pensar nisso. Agora, isso é o que chamamos de gráfico mágico. É genial. Esta imagem, ou desenho, foi feito pelo Dr. Thurman Fleet, em San Antonio, Texas, em 1934. Ele descobriu, voltando aqui ao slide anterior, que a maioria dos problemas não são tratados pelo físico. Se você trata o físico, está tratando um sintoma, não a causa do problema. Hoje em dia, muita gente está optando por fazer terapias holísticas. Isso cura a pessoa por completo. O doutor sabia que deveria haver a cura espiritual, intelectual e física. Ele sabia que tinha problemas por pensar em imagens, e então foi quando lhe ocorreu este conceito a respeito da mente. Quando me explicaram isto pela primeira vez, levei um tempo para realmente entender, porque eu estava confundindo coisas diferentes. Nessa folha que você recebeu pouco antes da palestra, há um desenho, como está ilustrado aqui, e iremos preencher as partes que estão em branco. Eu permito que esse desenho me represente. Se penso em mim, penso neste desenho. Se penso nesse desenho, penso em mim. Vejo que a parte da cabeça é minha mente, e a parte de baixo, do pescoço para baixo, é o meu corpo. Agora veja bem, a mente não é dessa forma, exatamente. A mente é movimento, o corpo é a manifestação deste movimento. Porém, como pensamos em imagem, esta aqui é excelente. Vejo que a parte superior da minha cabeça é a minha mente consciente, a parte inferior é o subconsciente e, é claro, o corpo é o corpo. A mente controla o corpo. O corpo é como um terminal mudo, que fará qualquer coisa que a mente diga para fazer. Quando há algo errado no corpo, pode ter certeza que há algo errado na mente. Quando você vê uma erupção na pele, dizemos que é uma alergia, quando na verdade é um problema no subconsciente expressando-se. Esse é um conceito instituído e não pode ser alterado. Eu sempre digo que a dermatologia é a melhor forma de medicina que existe, porque seu paciente raramente morre e nunca melhora. Você diz, experimente isso, e você volta novamente para pegar mais. A mente consciente é a sua mente pensante. Essa é a parte que faz você ter a habilidade de pensar. Seu subconsciente é a sua mente emocional. As suas emoções são controladas pelos pensamentos que te entretêm. Você escolhe seus pensamentos. Pensa em imagens. Imprime este pensamento em seu subconsciente e isso o faz se sentir como você se sente. O sentimento, de fato, é o conhecimento consciente das vibrações em que o corpo se encontra, porque o que está gravado no subconsciente controla a taxa de vibração do corpo. O corpo começa a entrar em ação e suas ações produzem seus resultados. Atualmente, são os resultados que a maioria das pessoas estão tentando mudar. Os resultados são algo fora de nós mesmos. Bem, estamos falando da mente. James Allen disse, até que o pensamento esteja alinhado com um propósito, nenhuma inteligência irá realizar. A informação, por si só, não realizará nada. Temos que ter um propósito. Temos que ter um propósito que seja tão grande e tão recompensador que o fará levantar todas as manhãs e trabalhar. Sua visão é como você irá executar seu propósito. E sua meta é como você irá executar sua visão. Você deveria obter este livro de James Allen. Se chama Como o Homem Pensa. Um pequeno livro, escrito em 1903. É um clássico. Temos um programa de treinamento. Treino as pessoas uma vez por ano e nesse programa, uma das primeiras coisas que eu faço é enviar-lhes este livro. Envio este
e logo em seguida envio outro. Um é para tirá-los da caixa e fazê-los pensar grande, e o outro é para que monitorem seu pensamento. Quando você começa a pensar da mesma forma que é mostrado no livro, Como o Homem Pensa, começa a monitorar seus pensamentos. Temos que estar atentos a que diabos acontece bem aqui na mente. Earl Nightingale costumava dizer, se as pessoas dissessem o que pensam, estariam mudas. Me inclino a estar de acordo com o que ele disse. Não queremos confundir a atividade mental com o pensamento. De toda forma, dizemos que essa é a mente, e a dividimos em duas partes. E aqui é onde começa a ficar interessante. Eu estava procurando este livro, e o deixei na cadeira ali atrás do palco. Se você ficar sentado em cima dele, é capaz de passar muita energia através de você. Eu carrego uma cópia desse livro comigo desde 1963. Pode perceber que eu tenho lido há bastante tempo. Percebi aqui que uma pessoa formalmente educada não necessariamente tem conhecimentos gerais ou especializados em abundância. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu tanto as faculdades da mente que pode adquirir o que quiser, ou o seu equivalente, sem violar o direito dos outros. Quem de vocês sabe qual é a faculdade da sua mente? 1, 2... Não é surpreendente? Raramente alguém sabe o que é. Quantas pessoas têm uma memória perfeita? Só eu? Quantas pessoas querem uma memória perfeita? Quero que vejam ao seu redor. O público é de diferentes épocas da vida, idades diferentes, gêneros diferentes. Ainda assim, ninguém levantou a mão por ter uma memória perfeita. Vocês sabiam que cada um de nós tem uma memória perfeita? Sabiam que posso ensinar-lhes a memorizar este livro? Não existe esse negócio de memória ruim. Só há memórias pouco utilizadas. A memória é um fator intelectual. Desenvolva sua memória assim como você desenvolve seu corpo, com exercícios. Se eu coloco esse braço nessa posição e mantenho-o parado, em um período curto de tempo ele se tornará inútil. Da mesma forma, se você levantar um peso com este braço, teria músculos grandes e poderosos aqui. Parece bastante óbvio que eu não tenho feito nenhuma dessas coisas. Porém, se eu tivesse feito, vocês sabem exatamente o que aconteceria. Ganharia músculos. Acontece o mesmo com a nossa mente. Ela se desenvolve. Algumas pessoas dizem, tem uma memória fraca. Não, você tem uma memória perfeita. De onde você tirou a ideia de que tem uma memória fraca? Quando você era pequeno, deve ter escutado dos seus pais. Você tem uma memória fraca. Agora você diz isso, eu tenho uma memória fraca. Você só está copiando a mensagem. Não existe esse negócio de memória fraca. Você tem várias maravilhosas faculdades mentais. Eu disse que uma pessoa educada não necessariamente tem conhecimentos gerais ou especializados. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu tanto as faculdades de sua mente que pode ter ou adquirir o que quiser, ou o seu equivalente, sem violar os direitos dos outros. Agora, pensamos que podemos ter tudo o que quisermos. Sim, você pode. Todas as religiões te ensinam isso. Todas as ciências te ensinam isso. De onde você tirou a ideia de que não pode? Provavelmente você tirou do seu vizinho do lado. Voltando a estes dois novamente. Mente consciente e mente inconsciente. Temos sido programados a viver por nossos sentidos. Seguimos nossa visão, audição, olfato, paladar, tato. Essa é a forma pela qual fomos programados. Os sentidos são como pequenas antenas conectadas à nossa mente consciente. São como antenas que fixam a informação captada no mundo exterior. Essa é a maneira como a maioria de nós vive. Ver nossa conta bancária nos diz como estamos indo financeiramente. Ver nossas qualificações nos diz como estamos indo intelectualmente. O boletim escolar só diz como estava a mente de uma criança por alguns minutos, em determinados dias, algumas semanas atrás. Não tem nada a ver com o nível da pessoa e com a possibilidade dela seguir se desenvolvendo. Nada. Temos provas de que o consciente intelectual, o QI, pode mudar de acordo com o clima. É verdade. O QI de uma pessoa pode mudar. Sabemos tão pouco de nós mesmos, achamos que o mais importante é que a pessoa vá para a escola e aprenda 2 mais 2 igual a 4. Isso não é o mais importante de tudo. O mais importante é que possamos entender a nós mesmos. O importante é dar importância ao que realmente é importante.
Temos que saber isso, certo? Vejamos isso. Aqui temos o que chamamos de mente intelectual. E aqui há um dos fatores de sua mente intelectual, a percepção. Com licença, qual o seu nome, senhor? Mike. Mike, vou te dizer que não há nada impresso neste livro. Estou correto, Mike? Ou estou errado? Errado. Sabe que estou errado. Não há dúvida na sua mente, ok? Com licença, qual o seu nome? Joe. Joe, vou te dizer que não há nada impresso neste livro. Estou certo ou errado, Joe? Pode ser. Você aqui. Vou te dizer que não há nada impresso neste livro. Estou certo ou errado? Certo. Como puderam perceber, tem a ver com a percepção. Não tem nada a ver com o estar certo ou errado. Concordam? O que vocês veem é alguma coisa no livro, certo? O que eu vejo não é nada no livro. Observe. Agora vocês vão dizer, esse é um pequeno truque que você fez. Porém, não é um truque. Na verdade, essa é uma lei natural do universo. É a percepção. É a lei dos opostos, polaridade. Eu posso afirmar, este é o lado direito do livro. Porém, você pode afirmar que é o lado esquerdo do livro, certo? Há uma parte interna e uma outra parte externa. Uma não pode existir sem a outra. Se eu cortar o lado direito do livro, também estarei reduzindo o lado esquerdo, certo? Se eu continuar cortando o lado direito em partes cada vez menores, farei o mesmo com o lado esquerdo, certo? É um conceito difícil de entender. A maioria das pessoas tem um problema de percepção. Quando eu digo que estou correto e que você não está, você está no lado correto a partir de seu ponto de vista. Não é sobre o que está certo ou errado, mas sobre o que funciona. Isso é o mais importante. Concordam com isso? O que funciona? O que resolverá a situação? Concorda, Mike? De verdade, é assim. É a coisa mais importante. Observem o próximo slide. Voltarei um pouco. Vontade. A vontade nos dá a habilidade de nos concentrarmos. Eu tenho um par de estátuas de Napoleon Hill na minha casa. E as tenho lá por uma razão. Eu me lembro do que quero me tornar e também do que não quero me tornar. Napoleon Hill tinha uma mente muito poderosa. Não acho que foi um bom homem, mas tinha uma mente poderosa. Alguns biógrafos disseram que sua vitória foi organizada. Outros dizem que ele tinha capacidade de sustentar a concentração acima da vontade. A vontade te permite manter uma ideia na tela principal da mente, excluindo as demais distrações do mundo exterior. A vontade é o que você usa quando se concentra. A concentração verdadeira amplia as vibrações. Sua energia fica mais poderosa. A imaginação é a mais maravilhosa, milagrosa, inconcebível e poderosa força que o mundo já conheceu. Todos temos uma. Vamos começar a usá-la. Agora a memória. A memória é perfeita. Todos sabemos o que a memória é. Agora, intuição. Qual o seu nome, senhor? Mike. Pensemos nisso. Esse é o corpo de Mike. Mas esse não é Mike. Concordam com isso? Já nos conhecemos antes, Mike? Não. Nunca nos conhecemos. Se eu disser algo a respeito de você, você me diz se eu tenho razão ou não. Ok? Claro. Quero que pensem nisso por um minuto. O corpo de Mike é uma estrutura de moléculas, um conjunto de energia. A energia saindo de seu corpo é tão poderosa que penetra a câmera e você pode fotografá-la. Se o Mike mudar as imagens na mente dele, a densidade e a cor dessa energia se transformará. Vocês receberam um fator intelectual chamado intuição, que te permite reconhecer esta energia e lê-la. Mike opera predominantemente com o lado esquerdo do seu cérebro. Tem um pensamento consistente de ordem, do tipo, por que assim? Se for casado, sua esposa diria que você é teimoso. Também tem um outro lado, que é o outro extremo. Tem um lado tímido e sensível. Não é dominante, mas está aí. Talvez 10, 15 ou 20%. Você tende a manter os seus sentimentos no interior. Você deveria expressá-los, senão terá problemas estomacais, se continuar suprimindo. Se eu fosse contratar alguém para fazer este programa, iria contratá-lo, porque você gosta de ordem ao seu redor. Seria um bom engenheiro, contador, advogado, qualquer uma dessas profissões, porque você opera dominantemente com o lado esquerdo do cérebro. Se fosse vender algo, usaria um monte de números e cifras. Se fosse comprar, veria um monte de números e cifras.
O vendedor diria, Mike, pense nisso um pouco. E você diria, volta em uma semana. O quão preciso eu fui? Provavelmente 95%. Ei, por que você não me dá esse 5%? Eu acho que eu estou 100% certo. Veja, na realidade Mike não esconde nada. Se levá-lo para comer algo, leve-o para comer carne e batatas, porque certamente ele não quer muita coisa, mas quer algo substancial. No meu caso, me dê qualquer coisa para comer, só para aliviar a dor, e já fico bem. Mike não é assim, e tem persistência, é um homem de negócios. Ele gosta de ter dinheiro e de conquistá-lo. Se ele me dissesse que não pode comprar algo, saberia que ele está mentindo. Você ao lado dele também é um pouco assim. De fato, podemos perceber a energia ao redor das pessoas. Quantos creem que eu tenho um talento especial por poder fazer isso? Eu não tenho nenhum talento especial. Só desenvolvi algo que todos nós temos, que é o fator intuitivo. Desenvolva esse fator intuitivo e se dará conta que simplesmente saberá o que acontece à sua volta. Você pode ler as pessoas como um livro. Qual o seu nome, senhor? Chad. Chad também tem um lado tímido e sensível. Ele realmente tem. Ofendem seus sentimentos com muita facilidade. Ele é igual a você, Mike, só que a mente dele tem o lado direito dominante, com uma parte do lado esquerdo desenvolvida. No seu caso, é o lado esquerdo que é dominante, com um pouco de lado direito. E Chad também é bastante criativo. Muitas ideias criativas fluem em sua mente. Porém, é bastante sensível. Bastante preciso, certo? Sim. Provavelmente se sente desconfortável por eu estar falando sobre isso aqui. A última é a razão. Compreendam isso. Assim que você assiste a este DVD, você deseja adquiri-lo. E você fica assistindo isso de novo, de novo e de novo. Porque o que vamos mostrar agora é de suma importância. E muita gente jamais entenderá isso. Em toda a sua vida. Isso custa milhões. Eu posso ganhar $1 milhão tão facilmente que isso te enlouqueceria. Ganhar dinheiro é uma coisa simples, quando você sabe como. Se você não sabe como, pode trabalhar a vida inteira e não obtê-lo. A mente consciente é a mente intelectual, e a mente consciente é capaz de pensar. E é muito importante compreendermos isso. Isso é o que a maioria das pessoas não faz. Basta observar o comportamento das pessoas. Nunca faria o que estão fazendo se estivessem pensando. Nunca diria o que dizem se estivessem pensando. Temos a habilidade de pensar. Temos acesso a um poder infinito e podemos construir qualquer ideia na nossa mente. Todos os grandes líderes, por mais longe que você vá na história, nos ensinaram que nos tornamos o que pensamos. No que você pensa? Você tem a habilidade de aceitar ou rejeitar qualquer ideia que chegue até você. Se você estiver assistindo às notícias ou lendo o jornal, te dirão que a economia está em baixa. Quando ouvir isso, diga, não para mim. Esse será o melhor ano que eu já tive. Como aconteceu na Grande Depressão. Havia muita gente ganhando milhões. Nem todos perderam dinheiro. Observe. Ter esse tipo de atitude é uma das coisas mais brilhantes que você pode fazer. Eu estava conversando com uma senhora aqui mesmo, durante o intervalo, e ela me dizia que tinha um conjunto de fitas, com os princípios de Napoleon Hill. Ela escutava aquilo e me disse que as coisas iam muito bem. Porém, por alguma razão, ela deixou de escutar as gravações, e as coisas começaram a seguir por outro rumo. Nós somos influenciados por sugestões. A sugestão é uma das mais poderosas forças do universo. Observe, você só vem aqui de vez em quando, só quando começa a baixar de nível. Observe, você vem aqui só de vez em quando, só quando começa a baixar de nível. E isso o faz subir novamente. Creio que você deveria escutar esse tipo de coisa todos os dias. Lemos o jornal todos os dias. Comemos todos os dias. Tomamos banho todos os dias. Que tal se recarregarmos nossa mente todos os dias? Estamos lidando com a força mais poderosa do universo. Estamos lidando com a mente. Agora, sua mente subconsciente não tem a habilidade de pensar. Não pode escolher. Não pode rejeitar. Só pode aceitar. A mente consciente pode rejeitar. Você quer rejeitar muitas coisas. Quando as pessoas ficarem reclamando, mantenha-se longe delas. Eu não quero passar meu tempo com alguém que fale sobre o quão ruim as coisas estão.
ou que falem que não conseguem fazer as coisas. Sua mente subconsciente aceitará qualquer coisa, e o que entra pelo subconsciente deve ser expressado pelo corpo. O subconsciente não consegue diferenciar o que é real e o que é imaginação. Levantem a mão dessa forma. Isso. Todos dessa forma. Coloquem-na em seu queixo, por um instante. Agora, onde está seu queixo? Viu? Você aqui na frente está pensando. Por que levamos a mão à bochecha? Porque eu fiz esse gesto. Se eu digo, sigam-me, e salto de um penhasco, vocês fariam? Observem. Tendemos a fazer o que vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos e provamos. E não pelo que pensamos. Você sabe que esse não é seu queixo. Você diz, bem. Você sabe que esse não é seu queixo. Você diz, bem, você pôs a mão na bochecha. Essa é a sua defesa. A sua mente subconsciente aceitará qualquer coisa. Assim é como você e eu éramos no começo. Quando um bebê nasce, a sua mente subconsciente está completamente aberta. Você pode colocar qualquer coisa lá, porque a mente do bebê está aberta. Todo pensamento que passa ao redor de um bebê vai direto para a mente do bebê. Você foi um bebê. Volte e pergunte a si mesmo, como era o ambiente no qual fui criado? Com o que as pessoas trabalhavam? Qual era a atitude delas com relação ao dinheiro? Qual era a atitude delas com relação ao potencial? Se começarmos a nos fazer essas perguntas, saberemos que está tudo programado na nossa mente subconsciente. Qualquer ideia que entra repetidamente em nosso subconsciente se fixa ali, e isso é o que chamamos de mente condicionada. É um conjunto de ideias fixadas. As ideias fixadas são mais conhecidas como hábitos, e um conjunto de hábitos é chamado de paradigma. Quando criamos o hábito de fazer certas coisas? Quando uma ideia se fixa na nossa mente subconsciente. É a repetição. Lembre-se da primeira vez que você dirigiu um carro. Certamente você achou que iria se matar. O mesmo pensou a pessoa que estava ensinando. Por isso estavam tão assustados. Você estava tendo um momento terrível, a embreagem, os freios, e agora você dirige com o joelho, procurando uma caneta, falando no celular e ainda estando no trânsito. É a mente subconsciente que está fazendo isso. Quando você está na estrada, seu subconsciente está te levando. Você não presta muita atenção. Seu subconsciente faz isso. Vamos mudar para um transporte pesado. E há uma grande pintura, veículo pesado. Você sai do piloto automático para o modo consciente e se agarra ao volante. Quando você relaxa, volta ao modo anterior e a mente subconsciente assume o controle. Tudo isso foi automatizado, quando você e eu fomos programados. O problema é que fomos programados com as limitações de outras pessoas que nos ensinaram. De onde se originaram as limitações dessas pessoas? De alguém que pensava dessa forma. Temos que entender isso. Alguém até pode ser responsável por nos fazer ser quem somos, mas nós somos responsáveis por mudar isso. Há um poder de pensamento fluindo para a sua consciência. Pode pensar o que quiser, mas o paradigma vai ditar o que você vai fazer de fato. Os pensamentos são altamente controlados pelo paradigma. Se a sua condição for, por exemplo, $15.000 por ano, quais são as probabilidades de ganhar 115 mil? Todos têm sonhado com isso periodicamente. Porém, se pensar de verdade nisso, pode conseguir. De fato, se você decide que irá conseguir, provavelmente assim será, em um período de tempo relativamente curto. Se você quisesse aprender a pilotar um avião, o que você faria? Você não iria ao barbeiro ou ao açougueiro. Você iria procurar um instrutor de voo realmente qualificado e faria exatamente o que te dissessem. Por que não fazemos isso com relação ao dinheiro? Esse é o ponto em que todos concordam. Você se torna aquilo que pensa. O pensamento entra, a força do pensamento entra, você escolhe o pensamento, pode pensar o que quiser. Comece a monitorar seus pensamentos. E no segundo em que você começa a sair da caixa, o paradigma virá e dirá: você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Você deve ter alguma razão para achar que não pode fazer. A verdade é que você pode fazer qualquer coisa que queira fazer. Os paradigmas influenciam seu pensamento. E te direi algo mais. Os paradigmas influenciam o que você faz. A escola tem estado interessada em que você assimile o livro para sua mente consciente. O que é importante na escola? O importante na escola é ler o livro, lembrar o que está escrito no livro e repetir o que está escrito no livro. Se você fizer isso, terá ótimas notas no boletim. E te dizem que você é uma pessoa educada.
Há muitas pessoas educadas desempregadas. Elas lembram o que está escrito nos livros, mas já não importa mais. Por pouco, não aconteceu o mesmo conosco. Há muito dinheiro desperdiçado. As empresas já não estão produzindo tanto. Se não produz, querido, rua. Pode chorar, brigar, fazer tudo o que quiser, mas você não serve mais para trabalhar aqui. Se você não está produzindo bem, não serve para a empresa. É um conceito simples. Se uma empresa está pagando pessoas por baixo desempenho, então a empresa também vai mal. Se pudermos repetir informações, nós conseguiremos obter sucesso. Mas não é assim, porque pode até repetir informações, mas o paradigma seguirá controlando seu comportamento. A escola nos dá o conhecimento. Por outro lado, a escola não nos ensina como alterar os paradigmas. Se não aprendermos a alterar os paradigmas, nunca teremos sucesso. Vocês querem melhorar seus resultados. Não vieram aqui à toa. Não acredito que você veio aqui por não ter nada para fazer. Creio que vocês já sejam bastante ocupados. As pessoas que não têm nada para fazer não viriam para cá. É um paradoxo. Elas precisam mais que vocês. O que o programa diz que temos que fazer? Essa é a maneira que estamos programados. O ponto de início são os resultados. Observem os resultados que obtemos. Os resultados causam os pensamentos que temos. Certamente esta é uma fórmula para perder. Porém, essa é a forma que operamos. Vemos o raio-x, vemos a conta bancária, vemos a relação de preços. Se você deixa que os resultados atuais controlem seu pensamento, você está no caminho do fracasso. Os pensamentos causam sentimentos. Os sentimentos causam a ação e a ação produz mais do mesmo. Se você está tendo problemas financeiros neste momento, provavelmente os tinha há um ano atrás. Se um aluno teve um boletim nota D na escola, provavelmente também teve no ano passado. Pensamos que temos que absorver mais informação. Não. Ponham os livros um pouco de lado. Os adultos devem ensinar as crianças um pouco sobre elas mesmas. Faça com que se vejam como estudantes honrados. Faça com que relaxem completamente quando fizerem suas provas. Eles já têm toda a informação, só precisam colocar para fora. Têm que começar a ver a si mesmos como merecedores da boa vida que desejam. Quando deixei a escola pública, a senhora Stone, que era uma boa pessoa, me disse: Bob, para onde você vai? Disse a ela: Vou para Melbourne College. E ela disse: Não, Bob, não faça isso. Vá para outra escola. Se você for para lá, nunca irá bem no mundo dos negócios. Isso é muito importante. Passaremos por isso rapidamente. Você está vivendo no conhecimento e na ignorância. Todos vivemos em ambos. Sabemos certas coisas e desconhecemos outras. Vamos parar para pensar, porque isso é muito poderoso. Você pode pensar o que quiser. Quando a pessoa não entende algo, isso tem a ver com a dúvida e a preocupação. Eles pegaram um poder que não foi adulterado, que não tinha forma, e lhes deram uma forma negativa, uma imagem negativa. Internalizamos essa imagem negativa e configuramos como a única possibilidade. Isso gera uma vibração de medo. O medo só pode ser expressado por esse instrumento em que você vive, seu corpo. O medo se expressa pelo corpo, através da ansiedade. A ansiedade não é expressada, é reprimida. Essa repressão se transforma em depressão. Essa pessoa está no caminho da perdição. Nem sequer sabe o que está fazendo. A depressão se transforma em doença. A doença se transforma em desintegração. Isso é um processo. Isso acontece tão rapidamente que a pessoa nem sequer sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? A ignorância é o seu problema. O que tomam para a ansiedade? Valium ou algo assim. Nós tomamos Prozac, Valium ou qualquer outra droga. Ficamos tão atordoados que nem sequer sabemos o que estamos fazendo com nós mesmos. Deveríamos educá-los? Sim, absolutamente. O que é educação? Fazer com que a pessoa tenha consciência de si mesma e de sua vida. Trazer coisas boas para a pessoa. Voltemos ao pensamento. Queremos aprofundar o entendimento. Só há uma forma de aprofundar o entendimento. E você está fazendo isso agora. Você está estudando. Não há outra forma de desenvolver o entendimento. É disso que se tratam todos esses programas. Sullivan disse: para tudo que você receber, receba entendimento. O entendimento é o que o leva à fé. É o oposto a esse demônio do medo. James Allen disse: o medo pode te matar, tão rápido quanto uma bala. E pode. A base da fé se expressa pelo bem-estar físico e mental. Agora o bem-estar é expressado. Quando você pergunta a alguém que está em uma boa vibração: olá, como está você?
Você jamais escuta: eu estou realmente animado. Eles não fazem isso. Você percebe na forma como caminham, percebe na maneira como falam, você percebe na forma como eles cumprimentam as pessoas. Estão vivos. E eles sabem. Isso se converte em aceleração. Estão aumentando a velocidade. Esta é a forma que o universo funciona. Sabem por quê? Porque está à vontade, não está tenso. A pessoa que está ansiosa, deprimida, seu corpo fica tenso. Não há dúvida porque o seu coração acaba parando. Experimente estender seu braço e contraí-lo. Vamos ver quanto tempo consegue mantê-lo assim. Assim é o corpo de algumas pessoas. Nós devemos manter nosso corpo em um estado de relaxamento, e logo esse poder flui livremente pelo corpo. Não há energia desperdiçada. Mantenha-se nesse estado e a energia percorrerá livremente, se sentirá muito melhor, e você se tornará bastante criativo. E isso se chama criação. Em que você pensa? Passa seu tempo pensando em quê? A maioria das pessoas passa o tempo pensando nas coisas que acontecem ao seu redor, em um determinado período de tempo. Ignorar o poder dos paradigmas influencia seu julgamento. É pôr a si mesmo em risco quando estiver explorando o futuro. Vocês precisam entender essa ideia de paradigmas. Como eu falei para vocês, adquiram este DVD, assistam a isso. Se você decidir desenvolver a sua mente, colocará esse DVD e o assistirá todos os dias, por pelo menos 2 meses. Todos os dias. Você acorda de manhã, seria o melhor investimento de tempo, porque é a repetição de assistir de novo e de novo que o fará se levantar e mudar a situação. Posso mudar meu paradigma? Sim. Pode ter certeza de que pode. Quando você sabe que pode mudar seu paradigma, tem esperança. Eu estava descontrolado, triste, doente e quebrado. Estava perdido. Não tinha esperança. Não conseguia ver como poderia mudar. Sabem quem me deu esperança? Ray. Ele me deu esperança. Sabe o que acontece quando você tem esperança? Significa que você tem opções. Agora, perceba a diferença. Eu adoro isso. Que história diferente as pessoas teriam para contar se adotassem um propósito definido e permanecessem nesse propósito até que se tornasse um propósito de consumo total. Eu amo este livro. Realmente amo. A maioria das pessoas são coadjuvantes em seu próprio filme. De verdade são. É triste. Escrevem um roteiro, são o agente de elenco, são o diretor, são o produtor, produtor executivo. Fazem tudo o que tem para fazer e dão a si mesmos uma única aparição, talvez uma linha do roteiro. Parem de agir assim e se vejam como estrelas. Dizem: Deus, eu desejaria poder fazer isso. Podemos fazer o que quisermos, qualquer coisa que quisermos. Só temos que dizer o que realmente queremos. Não o que eu acho que posso fazer, que posso pagar. Sim, o que eu quero. A vida não é uma corrida pela sobrevivência. Não te deram outro pedaço da maçã. É assim que é. Eu me lembro quando estávamos em uma turnê em Atlanta e eu trabalhava na corporação Nightingale. Ou se levantou e lentamente começou a caminhar pelo corredor. E alguém perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: essa é a maneira como a maioria das pessoas vive a vida. Andam na ponta dos pés pela vida, esperando ficarem seguros para quando a morte chegar. É verdade. É assim que a maioria das pessoas vive. Vamos levantar e fazer o que queremos fazer. Aqui há uma lição para vocês a respeito das metas, que é absolutamente incrível. Certifiquem-se de lembrar-se disso. Quando a maioria das pessoas escolhe suas metas, elas escolhem fazer coisas que já sabem fazer. Dessa maneira, é mais seguro. É um caminho limitado, mas é mais seguro. Lembram que falamos sobre o nível de conhecimento? Dissemos que suas metas faziam você crescer. Esse é o propósito. A meta não é acumular. O dinheiro não é para acumular. Nunca tenho dinheiro suficiente. Nunca. Sabem por quê? Porque sempre estou fazendo algo além dos meus limites. Isso me ajuda a crescer. Quero melhorar o que faço. Quero começar outro negócio. Todo mundo diz: melhor diminuir a velocidade. Não, eu quero fazer. Assim atrairei mais coisas. Temos que seguir adiante. Pare de ir atrás de coisas que já sabe fazer. Entenda isso. Pessoas não resistem a mudanças. Pessoas resistem a serem mudadas. Se você for falar de mudar uma pessoa, uma parede surge. Porém, se decide mudar algo, sem problemas. Dizemos que as pessoas resistem a mudanças.
Não é bem assim. Pessoas resistem a serem modificadas. Deixe-me mostrar isso no slide. Você se une a pessoas que te fazem sentir confortável. Vocês estão na mesma frequência. Como dizemos que isso se chama? Conhecimento consciente de vibração. Você se reúne com pessoas que estão com a mesma vibração que você. Se você é miserável, não fica feliz com pessoas felizes. Você precisa estar com pessoas miseráveis. Se você está feliz, não se sente bem quando está com pessoas miseráveis. Você precisa estar com pessoas felizes. Você não vê grandes produtores reunidos com pequenos produtores, e você não vê os pequenos produtores reunidos com os grandes. Você não vê gente rica vivendo em alguns bairros, e você não vê gente sem dinheiro vivendo onde vivem os ricos. Você atrai pessoas que estão em harmonia com você. Essa é a lei da atração, e é assim que funciona. Energia atrai energia semelhante. Agora eu decido que vou me desenvolver. Vou fazer o que eu acho que posso fazer. Começo o negócio. Tenho um plano. Todos temos que ter um plano. Vou para o escritório e pego uma pasta. Armazeno arquivos no computador. Faço planilhas. Está tudo muito claro. Temos um plano. Cara, estamos orgulhosos do nosso plano. Mas sabe de uma coisa? Não vamos a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque não temos inspiração. Aqui, vamos colocar algo que acreditamos que podemos fazer. Estamos nos esforçando, mas não há inspiração nenhuma. Além disso, não há apoio. A pessoa que o acompanha não vai te apoiar. E você não está inspirado, porque só faz o que acha que pode fazer. Porém, você tem um plano que não fará nada por você, só te dará mais trabalho. Agora, se você faz o que quer, começa a fantasiar. Te ensinaram que isso não se faz. Quando você era um garotinho, podia fantasiar. A mamãe não ligava se você pegasse os potes e panelas, fazia coisas legais com elas, porque estava criando fantasias. Mas quando você foi à escola, o professor te disse: preste atenção. Estava sendo mal, porque não estava prestando atenção. Sua mente estava divagando, estava fora da sala. Seu corpo estava ali, porém você fez uma viagem e foi punido. Quando punem alguém por tanto tempo, deixará de fazer isso, porque o estão castigando. Agora temos essas grandes empresas, com pequenos departamentos de criação. Por quê? Não queremos pessoas fantasiando. A fantasia cria coisas. Esse prédio foi criado porque alguém fantasiou isto alguma vez. Ocorreu a alguém colocar vários andares um em cima do outro. Disseram que isso nunca funcionaria. Então, faremos o que sabemos, ou faremos algo que acreditamos que podemos fazer. Mas não há inspiração. Dessa forma, voltamos a fazer o que sabemos. Nos chateamos aqui e voltamos a fazer o que acreditamos e que podemos fazer. Porém, não há inspiração nem suporte. Por isso desistimos. E esse é o final da história. Nos pi todos e não ganhamos. Mas o seminário me disse para que eu usasse minhas metas e eu as usei. Disse que eu podia fazer o que eu quisesse. Bem, tem que ser realista. Isso é realista, seu tonto. Não é só para quem quer voar longe. Observem isso. Estas são 3 etapas para criar a vida que deseja. Se quer saber o que quer, tem que fantasiar. Começa assim. Você cria uma fantasia e você se vê fazendo o que quer. Não importa como você fará, só cria fantasia. Veja a imagem, não importa onde está o dinheiro. Agora tem que converter esta fantasia em uma teoria. Antes que possa convertê-la em uma meta, tem que passar por um teste. A teoria é uma ideia em nossa mente consciente. De verdade, estamos doando nossas melhores faculdades mentais para que se desenvolva. Mas temos que fazer um teste. Temos que perguntar: sou capaz de fazer isso? Se todas as coisas são possíveis, se este é o universo em ordem, e se temos todo o poder dentro de nós, sim, eu posso fazer. Não sei como. Não tenho a mínima ideia. Estou aqui cheio de dúvidas. Não sei de onde vem o dinheiro, mas sim, sou capaz de fazer. A segunda pergunta é: estou disposto? Disposto a quê? Disposto a pagar o preço? Se você não paga o preço, não recebe a recompensa. Eu lembro que minha esposa começou seu próprio negócio. Ela estava insegura. Quando eu ia ao quarto, às vezes havia cobrir o rosto com a coberta. Ela fez literalmente isso. E eu perguntei:
diabos está fazendo? Eu estou com medo. Mas do que você tem medo? Eu não sei. Então eu disse, bem, por que você não desiste? Bem, aí ela ficou com raiva e chegou a um ponto que um pouco de medo já não a preocupava mais. Posso dizer que já fiz o mesmo. Não cheguei a me esconder embaixo dos cobertores. Mas Deus, era terrível. Estou disposto. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Se você não estiver disposto a pagar o preço, não merece a recompensa. Você tem que estar disposto a vir a essas reuniões. Tem que estar disposto a investir nos programas. Você tem que estar disposto a fazer tudo isso. Se não for assim, você não merece a recompensa. No momento em que você responde sim a essas perguntas, agora você tem uma meta. E você quer imprimi-la no universo da mente subconsciente. E quando você faz isso, todo o universo vem te ajudar. Isso pode soar como uma declaração bizarra, mas vou te dizer. E se eu tivesse um ano para explicar, eu poderia fazê-lo. Isso é exatamente o que acontece. Se você quiser atrair alguém da China, você atrairá. Não estamos neste auditório por acidente, sabiam? É esperado que estejamos aqui neste exato momento. Sempre estará na hora certa, no lugar certo, pelo motivo certo. E essa ideia começará a se converter em algo que podemos chamar de fato. Quando estiver nessa posição, poderá criar fantasias maiores e melhores. E isso se chama processo criativo. Você não precisa saber como vai fazer, só tem que saber que vai fazer. Essa é a situação. Você começa a fantasiar, você vê, você crê, e você realiza. Como vocês acreditam que esse homem subiu essa encosta? Acreditam que quando ele estava no começo, ele sabia todos os passos que ele iria percorrer para chegar no topo? Não, posso garantir que não. Ele sabia que iria chegar ao topo da encosta. Ele decidiu, colocarei essa estaca aqui e essa estaca aqui, apoiarei um pé aqui e outro aqui. Esse foi o primeiro passo. Ele se adaptou às mudanças no ambiente, às circunstâncias e condições, então seguiu para o próximo passo. Assim foi como ele chegou ao topo. E foi assim que Hill chegou ao topo da montanha. E foi assim como Edison criou a lâmpada. E foi assim como os irmãos Wright levantaram seu avião dos sonhos. E foi assim como construímos a internet. Querem saber de uma coisa? Assim é como você criará a vida que quer. Um passo de cada vez. Você sempre vai a um lugar que não conhece, e isso é assustador. Porém, eu acredito que se você não viver com alguns riscos, você não chegará a lugar algum. Você tem que saber para onde vai, e você tem que saber que chegará lá. Não é assim que fazemos? Sabe o que disse o Dr. Wernher von Braun quando John Kennedy perguntou o que era necessário para levar um foguete à Lua? Ele disse, a vontade para fazê-lo. Nightingale disse, o êxito é a realização progressiva de um ideal merecedor. Você precisa de um ideal que realmente queira. Tem que ser tão grande, tão compensador, que não haja tempo para escutar histórias de pessoas que não têm tempo para viver. O que você realmente quer? Observem isso. Praxis é a integração da crença com o comportamento. Você diz que acredita nas coisas, mas seu comportamento indica o contrário, que você nunca ouviu a respeito daquilo. Temos que integrar nossas crenças com o nosso comportamento. É muito importante. Você tem sua mente consciente e constrói uma crença. Logo, você imprime essa ideia na mente consciente. Entenda isso, haverá um pouco de guerra. Quantos aqui acreditam no que eu expliquei hoje? Acreditam porque sabem que é verdade. Quando escutam uma verdade, só sabem que é. Há um problema quando vamos executar isso, e essa crença controladora que está aí. Nos foi ensinado a acreditar que certas coisas que não podemos fazer. Nos foi ensinado que, por causa disso ou por causa daquilo, não funcionará. Te direi um bom livro para ler. Saído da Escravidão, de Booker T. Washington. Esse era um cara que tinha tudo contra ele, mas ele tinha uma imagem e só seguiu adiante.
Fez o que tinha que fazer, e fez bem. Costumava dizer às pessoas que limpavam pisos: se você está limpando pisos, saiba que Booker T. Washington também limpou pisos. Ele fez o que quis, e essa é a forma que devemos fazer. Usar nossas melhores habilidades, obter esse conhecimento. E a única forma de termos esse conhecimento é continuarmos estudando. Temos que entender que, sim, há uma ciência para ficar rico. Vou contar uma história. Eu estava voando para a Malásia, estava mexendo na calculadora com palavras ou números. Se você for a Kuala Lumpur de Toronto, são 25 horas de viagem aérea. Isso é uma viagem longa. Se você for um pouco além disso, começará a voltar. Sendo assim, tinha muito tempo para pensar. Estava no avião e escrevi $1 milhão, um número 1 e 6 zeros. Eu já ganhava $1 milhão ao ano há muito tempo. Conheço muitas pessoas que ganham $1 milhão e a maioria delas não é tão inteligente. Alguns deles são absolutamente brilhantes, mas nem todos são tão inteligentes. Pode ser até que eu seja um pouco mais inteligente agora, mas antes eu era um dos caras mais estúpidos da cidade. Mas eu estava ganhando todo esse dinheiro. Não tem nada a ver com ser inteligente, é uma decisão. Estava no avião e comecei a pensar: o que estas pessoas fazem? E comecei a pensar no que fazem as pessoas que ganham $1 milhão. O que elas fazem de tão diferente? Primeiramente decidiram que iriam fazê-lo. Então começaram a fazer. E essas pessoas vêm de diferentes histórias de vida. Porém, todas as que conheci faziam isso que vou mostrar a seguir. Mike e eu conversávamos sobre as pessoas que são viciadas em seminários. E eu digo que sou um viciado em seminários, há 40 e tantos anos. E eu não quero que seja de outra forma. Sinto muito pelos que não são. Essa é uma maneira muito rude de dizer que a pessoa está bastante interessada em autodesenvolvimento. Observei as pessoas que ganham essa quantidade de dinheiro e pensei: cada uma delas, sem exceção, estão focadas nos estudos. Nunca param de estudar. Tem um conjunto magnífico de CDs, DVDs e até fitas cassete. Eu tenho os velhos toca-fitas. Tenho tudo isso. O toca-fitas que eu costumava levar ao dirigir para o escritório de Vic Conan, em Chicago. Então pensei: deveríamos ensinar as pessoas a ganharem $1 milhão. Quando desci do avião, isso faz um tempo, foi em 1990. Desci do avião e peguei o telefone. Liguei para Mark Victor Hansen. Ele se foi. E estava no meio da noite aqui nos Estados Unidos. Porém, eu estava pensando naquilo e acabei tirando-o da cama, porque eu estava animado. E assim que eu disse a ele o que eu iria fazer, ele respondeu: que ótima ideia. Tinham muitos outros, Jack Canfield, Mark Victor, entre outros. E juntos fizemos um programa que ensinamos no Havaí. Ensinamos as pessoas a ganhar mais dinheiro. Nós sabíamos como ganhar dinheiro e ensinamos as outras pessoas. Uma das coisas que ensinamos era que deviam se desenvolver todos os dias. Deviam estudar todos os dias. Comemos todos os dias, tomamos banho todos os dias nos vestimos. Existem coisas que fazemos todos os dias, religiosamente. Também devemos estudar todos os dias. Também tem que dedicar uma parte de seu esforço e seu tempo ao seu desenvolvimento. Tome esse livro, pense em riqueza, leia isso todos os dias. Então Jack e Mark tiveram a ideia de escrever um livro. Proctor, por que não escrevemos um livro? Nos reuníamos regularmente em sessões de brainstorm. E eles perguntaram isso. Temos boas histórias, vamos contar-lhes essas histórias. Tinha uma pessoa, quando começamos a escrever o livro, lembre-se desse nome, Cindy Spitzer. Não recebi crédito nenhum por falar isso. Ela está morando em algum lugar da Filadélfia. E ela disse o seguinte: deveriam colocar o título do livro de Chicken Soup for the Soul, sopa de galinha para a alma. Vamos juntar 101 histórias, empacotá-las e vendê-las. Essa é uma grande ideia. E Mark disse: vamos vender 15 milhões antes da virada do século. E eu pensei: sou otimista. Mas isso parece meio distante. Se estivesse falando em 1 milhão, tudo bem. Agora 15 milhões? E vai fazer isso tudo antes da virada do novo século? Bem, eles não venderam 15 milhões.
Venderam 74 milhões. E foi considerado o fenômeno publicado da década. Entendam isso. Eles não escreveram nada. Nunca escreveram livro nenhum. Nenhum. Tinham outras pessoas escrevendo histórias, enviando-lhes. Tinha outra pessoa juntando as informações, outra editando, outra publicando, outra vendendo, e eles recebiam o dinheiro. Sabem por quê? Porque foi ideia deles. Isso é o que chamamos de propriedade intelectual. E surgiu porque eles estudaram e expandiram suas mentes. E isso é o que os trouxe aqui. Bem, dissemos que muitas pessoas são coadjuvantes em seu próprio filme. Vocês não são diferentes de Mark, Jack, Bob, Lee ou qualquer outro. Com vocês é exatamente igual. Se vocês desejarem algo, desenvolvam sua mente para conquistar o que querem. Os DVDs têm isso, que vocês precisam. Vocês têm que comprá-los e começar a assisti-los. Não tem que assistir tudo de uma vez. A cada manhã, durante 15 minutos, como se você estivesse exercitando o seu corpo. As pessoas costumam caminhar. Pode ouvir isso enquanto caminha. Todos os dias, a mesma quantidade de tempo por dia. A melhor parte disso é que tudo está sendo gravado. Sabiam que 66% de tudo o que estou dizendo agora será esquecido amanhã quando você acordar? 90 a 100% terá sido esquecido em um mês. Porém, se você continuar repetindo, se você continuar reprogramando sua mente, verá que vai começar a funcionar. Isso é o que os atores fazem. Conheço vários atores consagrados. Sabem de uma coisa? São pessoas comuns, como você e eu, mas se tornaram grandes atores, porque programam o script em suas mentes, até se tornarem o personagem principal. E isso é o que você tem que fazer. Algumas dessas informações valem milhões. Não sei se você se deu conta do quão valioso este material é. Tenho estudado isto há 43 anos, com as pessoas mais brilhantes do mundo. Temos tudo isso gravado em um disco, que você pode ver, escutar e repetir de novo, de novo e de novo. Porém, sempre fazendo isso, pensando em seu objetivo pessoal. Informação fenomenal. Não saia daqui sem tomar uma grande decisão, e que você vai fazer algo grandioso com ela. Quero parabenizar ao Michael pelo trabalho que tem feito. Ele tem feito um ótimo trabalho há bastante tempo. Não conheço ninguém no mundo que esteja fazendo isso. E agora resolveu, de uma forma inteligente, colocar tudo isso em um DVD. Guarde isso. Coloque isso em seu conjunto de DVDs. Assista um pouco cada dia, até saturar sua mente com isso. Perceberá que isso trará um incrível retorno financeiro para você. As pessoas que eu trabalhei e que ganharam milhões são pessoas comuns, como você e eu. A diferença é que eles têm a ideia e eles a aplicam. Eles aplicam e eles aplicam. É uma aplicação, não é só estudo. Também devemos aplicar na prática. Muito obrigado.